Oi, gente. Tá só um pouco engraçado isso. Bom, pessoal, mais um vídeo de epílogos da minha vida. Acho que dá pra perceber um pouco que a minha vida tá um pouco caótica, porque assim, considerando que o último episódio eu gravei faz o quê? Foi essa semana ainda. Tipo, não, foi semana passada, mas assim, não faz muito tempo e eu demoro pra gravar esse tipo de coisa. Só quando realmente eu tenho algo a falar, então acho que minha vida deve estar ela está um pouco caótica. Eu coloquei meu celular em pedras e aí esse é o ângulo. Eu vou mostrar como tá a minha situação aqui pra vocês, não? Calma aí. Gente, ó, eu estou aqui sentada, ó, aqui com a minha canga e vocês estão aqui nessa pedra. Oi, gente, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Epílogos da Minha Vida. Eu tô aqui, como eu falei, na praça do centro, meu celular está apoiado em pedras e eu estou sentada na grama. E a gente vai descobrir se esse foi ou não um bom lugar, porque eu estou com medo de ser picado por formigas. Mas até agora tá bem suave. Então, espero que continue assim. Tem algumas pessoas assim, soltas pela praça, nada muito normal, numa terça-feira. Gente, hoje é terça-feira, meio-dia. Só os que eu não tenho nada pra fazer tá aqui, que sou eu, no caso. Eu vou ter na escola hoje de novo. Gente, nossa, eu não sei nem quanto tempo que eu tô voltando na escola, mas faz um tempinho que eu tô voltando na escola. Mas acontece. Enfim, hoje a gente pode falar um pouco sobre se vale a pena a gente tentar resolver tudo, sabe? Todas as situações da nossa vida, vale a pena a gente realmente tentar ser um mediador e tentar resolver, ou se a gente tem que às vezes só não resolver, sabe? Tipo, não se estressar sobre isso. Não tô falando exatamente sobre ser o telespectador, mas em algumas situações eu acho que ser telespectador, ele seja muito melhor do que você tentar ser a pessoa que vai resolver a situação. Porque eu acho que quando nós pessoas que evitam conflitos, que não gostam de coisas mal resolvidas, sempre vão tentar, de algum jeito, resolver a situação. Sempre vão ser aquele tipo de pessoa que sempre foi aquele amigo que chegava quando alguém brigava, ó, vamos conversar, tal. Sempre vinha pedir um diálogo, antes de tudo, antes de qualquer coisa. Sempre vinha com a iniciativa de um diálogo. Eu acho que essas pessoas, elas cresceram e se tornaram esse tipo de pessoa que vai tentar resolver tudo. E às vezes não é bom, não precisa resolver tudo. Tem coisas que não é sobre resolver. Tem coisas que às vezes o tempo é o único que vai conseguir resolver. Ou nem resolver, mas só melhorar, sabe? Tem coisas que não foram feitas principalmente pra você resolver. E você tem que, entender isso. E, eu estou, aos poucos, refletindo um pouco mais sobre isso, de não tentar resolver as coisas, porque é cansativo, gente, é cansativo você sempre ser a pessoa que vai tentar resolver algo que às vezes não está, na maioria das vezes não está no seu controle. E isso você só vai desgastar você tentar resolver um conflito que não depende de você, que pode envolver você, mas não diretamente, sabe? A maioria dessas coisas são são conflitos que não envolvem você, diretamente, né? Por exemplo, eu tenho experiência com muitos conflitos que não era eu quem estava brigando, não era, sabe, mas podia ser alguém próximo, mas não me envolvia diretamente, só indiretamente. E se parar pra pensar e analisar exatamente, nem me envolve em nada. Mas eu sempre tentei ser a pessoa mediadora, sempre que vai estar ali, ó, dos dois lados, tentando balancear o conflito. E eu posso dizer
que é muito cansativo, muito cansativo. Eu acho que a gente tem que refletir, nós pessoas que somos desse jeito, que sempre vamos tentar resolver o conflito, vale a pena mesmo sempre tentar resolver o conflito? Ou às vezes a gente só precisa falar, não é meu problema, resolvam-se sozinhos, sabe? E outra coisa, a gente não é nossa obrigação, principalmente, tá? Se a gente entender isso, que a gente não é o mediador, a gente não tem que sempre tentar resolver as coisas, que, tipo, as coisas não vão se, tipo, a gente às vezes pode colocar na nossa cabeça que as coisas só vão se resolver se a gente entrar no meio. Mas se a gente começar a entender isso e parar de tentar exigir uma conversa, de tentar exigir uma resolução para aquele problema, não quer dizer que a gente tem que também, por exemplo, virar um telespectador, sabe? Por exemplo, você está no meio de um conflito que pode ou não afetar você diretamente, mas indiretamente, de qualquer maneira, provavelmente afeta. Você não tem que virar um telespectador. Por exemplo, em casa, você não tem que tá lá sempre para ouvir esse tipo de conflito. Mesmo que você não vá intervir, você não precisa virar um telespectador. Saia de casa, faça algo sozinho. Uma coisa também muito importante, tá? Que vai ter esses dois temas, o vídeo de hoje, sobre não ser sempre o mediador. Vale a pena tentar resolver sempre as coisas? Reflitam, pra mim não vale a pena. Mas, e o outro assunto também é sobre saiam sozinho. Eu sei que pra quem não é acostumado é algo difícil de se fazer, tá? Eu tô sentindo umas coisas aqui, uns matos nas minhas costas, igual eu falei. Eu estou com um pouco de medo de ser picado, mas assim, até agora também tá tudo bem. Gente, desculpa, eu tô com dor de garganta, eu tô falando, tá doendo. Mas, é isso. Saiam sozinho, gente, aprendam a sair sozinho. Não é necessariamente a se virar sozinho, mas eu digo assim, aprendam a ser bastante pra vocês mesmos. Eu sei que é muito difícil, que a gente sempre quer uma companhia, porque parece que tudo fica mais legal quando a gente tá com uma companhia, e talvez seja verdade, talvez tudo fique realmente um pouco mais leve, um pouco mais divertido quando a gente tá com alguém que a gente gosta. Só que a gente tem que entender que na vida vai ser só a gente, por muito tempo, tipo, muitas coisas, muitas situações que você vai ter que passar, vai ser só você. E tipo assim, não só se torne durão pra você mesmo, mas se torne alguém que você possa se distrair também, sabe? Então não só seja aquela pessoa que sabe sair sozinha na questão de não depender de ninguém, uma pessoa independente, mas seja aquela pessoa que sai sozinha pra se divertir também, sabe? Porque, mano, eu tô tentando me tornar essa pessoa um pouco mais independente nesse quesito de não precisar de ninguém pra distrair minha cabeça, pra eu sair e curtir novos lugares, pra respirar um pouco, sabe? Às vezes ficar dentro de casa não é legal, ficar muito tempo dentro de casa, principalmente quando você se sente que você não tá tão legal, quando você sente que sua mente tá um pouco de armazenamento muito cheio, você tá com muita coisa na cabeça, e por mais que você não esteja completamente no fundo do poço, você, sabendo que você não está 100% bem, às vezes você sair, às vezes não, você só fazer algo diferente do costume, gente, já melhora muito o seu humor. Não quer dizer que vai resolver os seus problemas, porque não vai resolver os seus problemas, mas vai, com certeza, te dar um alívio muito maior do que se você ficasse em casa pensando nos seus problemas, só nos seus problemas. E você não precisa sair e pensar na solução, mas tipo assim, só saia, não pense, só saia e faça um nada. Aprendam a fazer nada sozinho, entendeu? Tipo, por exemplo, eu não estou fazendo nada, eu estou gravando um vídeo, mas ao mesmo tempo não é nada, isso aqui não é nada. E eu estava tocando violão, porque é um hobby que eu tenho. Outra coisa também, tenho hobbies. Eu vejo muita gente que não tem hobby às vezes, ou tem um hobby que é muito, assim, que depende de alguém, ou um hobby que não é tão fácil, não é tão acessível. Tenham hobbies acessíveis e que você possa fazer sozinho sem depender de ninguém. Eu gosto muito de arte, então tudo que é envolvido da arte, eu amo. Eu gosto de ler, eu gosto de tocar música, eu gosto de ouvir música, eu gosto de, às vezes, desenhar ou pintar,
escrever, assistir filme. Eu tenho muitos hobbies. E o maior deles é a música. Então, assim, eu não preciso de ninguém pra tocar um violão. Eu aprendi a tocar violão sozinha. Eu canto, toco. É algo que eu tenho pra mim. É algo que é sempre uma terapia pra mim fazer sozinha. Então, eu não preciso de ninguém pra fazer. Claro que é muito legal quando você tá com alguém. É muito divertido tocar com os meus amigos, com a minha banda. Mas, quando eu tô sozinha, é outra experiência. Total outra experiência. Eu adoro tocar sozinha. E aí, algo que eu sempre faço em casa, eu troquei o ambiente. Às vezes você não precisa nem trocar do hobby, às vezes você só precisa tentar fazer ele de um jeito diferente. Igual eu falei, não custa. O que custava? Eu não fui na escola hoje. Eu estava sem fazer nada em casa. Eu não estou com a cabeça super. Eu estou assim, com muita coisa na minha cabeça. Estou cansada mentalmente sobre algumas coisas. Estou tentando organizar a minha vida em algumas coisas, principalmente academicamente. Então, o que me custa, sendo que eu moro super perto do centro, vim pro centro fazer nada, porque eu não dependo de nada. Eu trouxe a minha água pra sobreviver, eu trouxe meu celular, eu trouxe meu fone. Eu tenho, se eu precisar, eu tenho dinheiro, só se eu precisar. Mas, tipo assim, sabe? O que me custa? Não me custa nada. E eu já não estou me sentindo muito bem fazendo esse vídeo, ainda mais que vai ficar super legal. E, tipo, hoje tá um dia muito bonito também. Então, o que me custa tomar um pouco de sol, um pouco de vitamina D, um pouco, sabe, respirar novos ares. Porque tá batendo um vento aqui o tempo todo, muito gostoso. Eu estou na sombra e está um dia belíssimo. O céu tá super azul. O que me custa? Não me custa nada. Você aprenda a ser a sua própria companhia, o seu próprio espaço seguro. Eu sei que às vezes não se entende, às vezes a gente não gosta. Às vezes a gente não gosta de si mesmo, mas eu acho que a gente tem que aprender que a gente, por mais que você tenha questões com você mesma, tipo, eu, por exemplo, eu não tenho tantas questões comigo mesma. Eu sou uma pessoa bem de boa comigo mesma. Mas eu sei que tem muita gente que tem muitas questões consigo mesma. E aprenda a enfrentar isso quando você precisar, sabe? Porque é algo difícil, que a gente precisa de muita terapia, muita coisa pra entender nós mesmos e aceitar a gente do jeito que a gente é. Mas aprenda a simplesmente você passar por cima disso, para você se tornar alguém que não precise de outras pessoas ou de lugares super específicos que exijam mais de você, que não sejam tão acessíveis, para você se sentir melhor. Seja a sua própria companhia, aprender a sair sozinho para lazer, não, igual eu falei, para fazer uma obrigação, para fazer algo que tipo, você tem que fazer sozinho mesmo, que é coisa da vida, mas pra lazer, por lazer, por diversão. Aprenda a ser a sua própria companhia por diversão, porque isso muda vidas. Eu estou aprendendo e eu já me sinto muito melhor sabendo que às vezes eu posso sair sozinha. Às vezes eu fico com um pouco, ai, mas será que tipo o lugar vai estar cheio? Por exemplo, eu estou super confortável aqui porque o lugar não está cheio. Mas se tivesse cheio, aí já ia ser outra coisa, entendo. Mas assim, tente enfrentar isso, porque a partir do momento que você entender que você tem que ser a sua própria companhia para quando por lazer, por completo fazer nada, a sua vida não vai ser a mesma, você não vai ser o mesmo. Você vai entender que você vai se sentir muito melhor. Não tô bem, vou fazer algo. Ninguém pode fazer algo. Tudo bem, você sempre chamar seus amigos primeiro, tudo bem. Mas assim, se eles também não podem, o que te impede de ir sozinho? Entendeu? Eu entendo essa questão de tipo, lugar muito cheio, odeio. Eu não gosto. Eu odeio também. Por exemplo, como eu falei, se aqui tivesse cheio, se fosse um sábado, por exemplo, ia depender muito do meu humor, tá? Ia depender muito. Mas eu provavelmente não ia me sentir confortável de ficar aqui. Mas como tá vazio, uma pessoa ou outra, isso é tudo ok, é um horário ok, sabe? Às vezes dá vontade de sair no meio da madrugada, está. Mas se é perigoso, não faça, tá? Horários agradáveis, horários que você sabe que, por mais que seja de calma o lugar, seja um lugar seguro também, pra você não passar perrengue também, né? Vamos, né, pensar, vamos ser pessoas espertas. Mas então, cara, de verdade, é algo que eu tenho pra mim, que eu preciso realmente, eu quero muito, cada vez mais, olha um avião, acolher isso pra mim, essa questão de sair sozinha. Eu tenho muita vontade de sair sozinha pra mais longe, pra lugares mais longes, por exemplo,
eu sei que viajar, eu vou provavelmente fazer sozinha, e viajar, não sei se eu provavelmente vai ser algo assim, como eu vou estar em um lugar super novo e com uma curiosidade muito grande, vai ser mais de boa, mas lugares simples, por exemplo, aqui no centro de uma cidade, que você sempre vai acompanhada, tenta ir sozinha uma vez, sabe, cara, eu tento, assim, eu tenho algo pra mim, por exemplo, até que eu falei de lugares mais longes, mas não tão longe, em grande escala, como eu falei, por exemplo, uma viagem internacional, que eu quero muito fazer, é um sonho muito grande meu, que eu sei, tenho certeza que vou realizar, porque se eu não realizar, eu não vou ser eu, sabe, mas coisas que, tipo, por exemplo, ir pra uma cidade vizinha, agora que eu tô chegando perto dos meus 18, que cada vez mais eu vou ter que aprender a lidar com isso, porque, querendo ou não, eu entendo que quando você é menor de idade, você não tem tanta liberdade pra fazer esse tipo de coisa. Então é fácil eu pegar e falar pra alguém que, tipo, já tem essa liberdade, pra alguém que não tem essa liberdade, pegar e falar, nossa, saia sozinha. Mas, tipo assim, eu sei, é difícil, sabe, quando você ainda depende de um responsável. Mas eu digo pra quem já pode sair, já tem essa autonomia, aprender, e não tem isso ainda muito fácil na cabeça, muito fácil no dia a dia, pra tentar iniciar, colocar isso no seu dia a dia, porque muda vidas. Igual eu falei, eu sei, é muito bom sair com uma galera, é muito bom sair com seus melhores amigos, com quem você gosta, porém não é sempre que eles vão poder. Por exemplo, eu faltei a escola, então muita gente, meus amigos estão na escola, ou então eu sei que é difícil, sabe, tipo, não é todo mundo que está vagabundeando como eu, entende? Mas mesmo assim, se tornou algo que eu realmente é por necessidade mesmo, de que antes eu era uma pessoa que não saía muito de casa com ninguém, não saía de casa. Eu comecei a sair de casa quando, no 9º ano, eu saí umas vezes, mas tipo assim, eu acho que foram, ao total, se foi 3 vezes, foi muito, sabe? E também, tipo, mas eu já saí no 9º ano, mas bem pouco. Porém, eu sei que, tipo assim, tem gente que tipo, tem um costume de sair cedo, sabe? Tipo, eu nunca tive, eu sinto que fui ter isso um pouco mais tarde, assim. Eu entrei no ensino médio, a minha vida mudou drasticamente. Tipo, eu comecei a ter uma autonomia muito grande que antes eu não tinha, sabe? E isso, cara, clicou pra mim, assim, demais, e foi algo muito bom. Um cachorro que igual eu falei, eu comecei realmente a sair, já saía uma vez ou outra no 9º ano, mas eu comecei realmente a sair quando eu entrei pro ensino médio, 2024, eu comecei a sair mais, mas especificamente ano passado eu comecei a sair. Pra esse ano eu já saio assim, ó, já tô acostumada. Já falo assim, às vezes nem aviso minha mãe com tanta... Isso não é um exemplo, tá? Porque a minha relação com os meus pais são uma relação específica. Mas às vezes eu só falo assim, ó, estou saindo pra tal lugar, aviso com quem é, mas às vezes nem tem uma antecedência, assim, sabe? Tipo, já é uma autonomia maior do que... E tipo, eu sinto que algumas pessoas, a maioria das pessoas tem isso um pouco mais cedo. Como eu sinto que muita coisa, pra quem a maioria das pessoas já tinham, para outros fatores, muito mais cedo, que eu só fui ter... Ai, meu pé tá dormindo. Que eu só fui ter tarde, teoricamente tarde, entre muitas aspas, mas assim, comparado às outras pessoas, fui ter muito depois. E eu sei o quanto é bom isso. Eu adoro muito sair com os meus amigos, e sempre que eu tentava fazer alguma coisa, eles não podiam. Eu não fazia essa coisa sozinha porque não tinha muito isso, mas hoje eu tento cada vez mais. E às vezes você também tá tudo bem, você fala, tipo, não quero sair sozinha, queria realmente sair com uma galera. Tudo bem, eu entendo, eu faço isso muitas vezes, mas eu tô falando a questão de tentar colocar isso cada vez mais frequente na sua consciência. Você não precisa toda vez que você querer sair, você sair sozinha, mas que quando você não ter uma trava, você só falar, tá, tô afim, vamos, sabe?
uma coisa importante. Mas é isso. Agora realmente não tem ninguém por perto, eu fiquei... Podia ter alguém aqui eu escutando falar, não tem nenhum problema, que eu tô falando nada demais, mas eu ia ficar um pouco... Meu pé está dormindo agora, mas eu acho que é isso, acho que conseguimos desenvolver e estou feliz por ter falado isso. Já deu 30 minutos, não? Deu 23, dá pra falar mais 10 minutos, 30 minutos de vídeo, tá ok, porque senão se eu ficar falando nada com nada, vai ficar um pouco meio chato. E a intuição desses vídeos é justamente ter meio que um roteiro para falar de um tema específico e desenvolver esse tema específico, obviamente com as minhas experiências, minha opinião, vai ser algo muito meu, não tem que ser algo super certo, mas eu gosto de ter um tema para esses vídeos ser temáticos. Mas gente, eu estou muito feliz com esse tipo de coisa. Fica aí a pergunta, realmente são tópicos que vêm muito na minha cabeça, recentemente tem vindo muito na minha cabeça. Eu acho que se eu fosse falar um vídeo inteiro só sobre os meus 17 anos, eu acho que ia dar muito grande, porque clicou muitas coisas pra mim. Recentemente, assim, foram tantas coisas que nem parece que foi, tipo, em tão pouco tempo, que eu considero um tempo curto, mas é muita coisa, assim, de minha cabeça mudar bastante. E são coisas assim que eu não são super chocantes, mas são coisas pequenas que tipo foram moldando um pouco mais como eu vejo o mundo, como eu quero, quem eu quero ser, quem eu quero me tornar como pessoa, o que eu quero buscar na minha vida. E são pontos importantes e são coisas bem legais de se discutir e coisas bem adultas que eu fico, meu Deus do céu, 18 anos está chegando. Estamos em março ainda, mas está chegando e eu tô cada vez mais preparada, eu acho, pra essa missão. Em alguns aspectos, eu acho que comigo mesma, minha cabeça, assim, porque as responsabilidades, a experiência, eu vou ficar um pouco apavorada nesse tipo de coisa, né? Mas, tudo bem. São coisas que a gente tem que fazer de um jeito ou de outro. Mas é isso, eu gostei muito desse ambiente, então fica aí a dica pra vocês realmente testar, fazer uma coisa ou outra. Eu nunca tinha sentado aqui, eu sempre tive muita vontade. Sabe, tipo, cara, às vezes ninguém tá reparando, você fica... Eu tenho muito essa noite, tipo, meu Deus, tem alguém olhando pra mim, tem alguém reparando no que eu tô fazendo. Não tem, mano, e se tiver, eles não estão prestando tanta atenção assim. Sério, entender isso é libertador, de verdade. Eu sempre dou uma menção honrosa e mando beijos para a Liv Resenhas. Esse vídeo não vai ser diferente, porque ela me ensinou muito disso que eu falo, assim. São coisas que eu realmente pego pra mim, pra minha vida, como aprendizagem, coisas que ela aconselha e fala da vida dela. E realmente eu capto isso, eu trago realmente, e tem coisas que eu às vezes coloco na minha vida que às vezes eu nem pensei tanto em fazer essa coisa, mas quando eu penso eu falo, segui o conselho. Mas é sempre uma menção ao Rosa, que esse quadro é totalmente em homenagem a ela e totalmente espelhado nela, admiro muito ela como pessoa. E é isso, gente. Um beijo, Liv Resenhas. Amo muito seus vídeos. O que isso, o nome do quadro já diz, são os epílogos da minha vida. Tudo que acontece comigo, eu tento trazer uma abordagem refletindo sobre e uma cabeça um pouco mais madura sobre as situações que eu já passei. Então, é como se fosse aquele conselho depois de toda a experiência. E é isso. Beijos, até o próximo episódio. Tchau!